Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui professor Matheus e hoje vamos para a segunda aula do curso de pré-cálculo. Na aula de hoje abordaremos os números reais. Bom pessoal, vocês lembram o que nós trabalhamos na aula anterior? Nós trabalhamos com os números racionais e os números irracionais. Vimos, que se um número ele é racional, então ele tem uma representação decimal finita, 0,5, 0,3, 0,4, ou ainda uma representação periódica, Daí a gente viu a barrinha, que indicava o número, às vezes que o algarismo ficava se repetindo, O 0,3 barra, O 0,416 barra, eu acho que foi o exemplo que nós trabalhamos também, Vimos também, além disso, que a raiz de 2 não é racional, ela é um número irracional. Nós provamos isso, por contradição. Mostramos também, que quando a gente somava ou multiplicava dois números racionais, gerava um outro racional. E vimos, que os números irracionais são aqueles que não tinham nenhum padrão, nem uma representação decimal finita nem periódica. Tudo bem? Bom, então vamos ver o que são os números reais, pessoal. Os números reais nada mais, nada menos do que a união entre o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, a partir dessa união, desses dois conjuntos, surgem o conjunto dos números reais que a gente vai denotar por essa letra aqui, pelo R. Então, nesse conjunto, quem é que está dentro, Os números negativos, os números positivos, as frações, π, e, as raízes, tudo bem? Uma gama de elementos. Bom, pessoal, no conjunto dos números reais, eu posso estabelecer uma relação de ordem. Então, eu digo que A é menor que B, e denota dessa forma aqui, com a boquinha virada para o B. E a gente também poderia dizer B é maior que A. Também seria uma opção. Se existe um cara positivo, de tal forma que quando eu somar A mais H, eu chego no B. Tudo bem? E essa relação de ordem ela tem algumas propriedades. Entre elas, a transitividade, Se o A é menor que o B e o B é menor que o C, o que acontece com o A e o C? Bom, o A tem que ser menor que o C. A monotonicidade da adição, o que significa isso, pessoal? Se eu somar o mesmo cara em cada lado da desigualdade, eu não altero a desigualdade. Se o A era menor que B, se eu somar C de ambos os lados, a desigualdade permanece. E a monotonicidade da multiplicação, pessoal. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Se o A é menor que o B, e tem o C positivo, então a desigualdade permanece. Agora, se eu tenho o A menor que B, e um C negativo, pessoal, o que acontece com a desigualdade? E C negativo. A desigualdade inverte. Então, CA passaria a ser maior do que BC. Vamos ver um exemplo aqui, pessoal. BC. 1, O número 1 é menor que 2. Tudo bem? E se eu multiplicar por menos 1, menos 1 passa a ser maior do que menos 2. Então, alterei a minha desigualdade. Tudo certo? Bom, pessoal, vamos provar uma das propriedades da relação de ordem, que é a transitividade. Por definição, como A é menor que B, pela hipótese, então vai existir um cara positivo de tal forma que eu somar com A, chego no B. Mas agora também sabemos que B era menor que C. Bom, então existe um cara positivo de quando eu somar, dá o C. Agora repara comigo, pessoal. Por um lado, A mais H1 dá B. Então, na equação de baixo, eu substituo o B por A mais H1. Então eu vou obter A mais H1 mais H2 dá um C. Agora repare comigo, pessoal. Esse cara é positivo. Esse cara... Isso aqui é um zero, tá horrível isso aqui, mas é um zero. Esse cara é positivo e esse cara é positivo. Então, se eu chamar um H
que seja H1 mais H2, eu vou ter A mais H igual a C. E repara que o H é positivo. Por quê? Porque o H1 e o H2 são positivos. Ou então, pela definição, né, de menor, o A vai ser menor que o C, porque tem um cara H que é maior que zero, de tal forma que quando eu somo H, eu chego no C. Tudo bem? Então nós provamos, né, que vale a relação de transitividade, a propriedade de transitividade. Bom, pessoal, por que é importante essa relação de ordem, né, nos números reais? Porque essa relação de ordem nos permite definir intervalos. Por exemplo, intervalo aberto, que a gente denota por parênteses, assim, intervalo aberto AB, ou ainda com colchetes virado, né? O que é esse conjunto, né? É o conjunto de todos os números reais que estão entre A e B, né? A gente poderia representar geometricamente assim, uma reta, né? E sendo o conjunto de todos os pontos que estão entre A e B. Mas a bola aberta significa que o A não está no intervalo, nem o B. Tudo bem? Que já é diferente do intervalo fechado. Que daí o A e o B, os extremos, entram no intervalo. Tudo bem? Então a gente representa por colchetes dessa forma. Intervalo fechado AB, que é o conjunto dos x, de tal forma que x está entre A e B, só que daí o A e o B entram no intervalo. Daí, geometricamente, né, a gente representa assim, dessa forma, sendo esse conjunto aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, então a gente pode definir essa função aqui, função valor absoluto, como módulo de x, como sendo módulo de x igual a menos x se o x é negativo e x se o x é positivo. Pessoal, se a gente tomar x igual a menos 1, x igual a menos 1, desculpem, vou voltar aqui, x igual a menos 1, módulo de menos 1 dá 1. Né? Então, de maneira informal, a gente poderia dizer que transforma um número negativo em um número positivo. Tudo bem? Mas o que geometricamente está acontecendo? Vamos considerar os três casos: quando x é positivo, quando x é nulo e quando x é negativo. Bom, quando x é positivo, a distância da origem até x dá x. Tudo bem? É o que está ali. Quando x é zero, dá o próprio zero. É o que está ali. E quando x é negativo, dá o menos x. Então, geometricamente, pessoal, essa função módulo está te dizendo a distância até a origem. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo. Né? O exemplo 1. Determine todos os números reais para os quais x é maior ou igual que 2. Módulo de x é maior ou igual que 2. Bom, pessoal, eu poderia pensar assim. Que número de x? Eu poderia escrever isso aqui dessa seguinte maneira. Ó, x menos 0 é maior ou igual que 2. Quais x estão a uma distância maior ou igual que 2 do ponto 0? Tudo bem? É isso que está dizendo aqui. Quais os valores de x estão a uma distância maior ou igual que 2 de 0? Bom, então quais são, né, pessoal? Menos 3, a distância da origem, é 3 em módulo. Então é maior que 2, então satisfaz. Menos 4 também. Então qualquer cara à esquerda de menos 2 vale, e qualquer cara à direita do 2 também vale. Então, o conjunto solução, né, vai ser esse intervalo aqui, ó, que vai de menos infinito até 2. E aí o 2 está no intervalo, porque módulo de menos 2 é 2. Né? E de 2 até infinito. Só não vale, pessoal, esses caras que estão aqui, né? De menos 2 a 2. Por exemplo, antes do menos 2, né, tipo 1,99, menos 1,999, e antes do 2 aqui, 1,99 positivo, por exemplo, né, que a distância seria menor que 2. Tudo bem? Então, um conjunto a gente pode representar por intervalos do menos infinito até 2 fechado, união de 2 até infinito. Tudo certo até aqui?
Bom, exemplo 2, né, pessoal? Ali a gente tinha x menos zero, agora a gente tem x menos 2. Agora eu quero pensar qual x estão a uma distância menor que 3 de 2. Então tá, a gente vai botar, andando do 2, eu vou andar 3 unidades. Andei 3. Menos 3, 4, 5. Aqui é a bolinha aberta, tá, pessoal? Não é bola fechada, é bola aberta. Porque o 5 não está no intervalo. E aqui também vou andar 3. 0, 1, 0, menos 1, tá? Foi bem desproporcional, mas tudo bem. Aqui é bola aberta, né? Então os x são esses, né, pessoal? De menos 1 aberto até 5 são os x que distam menor, que a distância até o 2 é menor que 3. Tudo bem até aqui? Então, o intervalo, a solução é o intervalo aberto de menos 1 até 5. Algebricamente, a gente poderia resolver assim. A distância de x até 2 menor que 3 significa, né, que menos 3 é menor que x menos 2, que é menor que 3. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer? Somando 2 dos dois lados. Então, somando 2 aqui e somando 2. Aqui eu vou obter menos 1. Menos 3 mais 2 é menos 1. E 2 mais 3 é 5. Então, intervalo aberto, menos 1, 5. Né? E aqui representando de forma com conjuntos, né? É os x dos reais, de tal forma. Esse 2 pontos aqui significa tal que x está entre menos 1 e 5, nessa que daí é aberto. Né? Ou por intervalo. Tudo bem? Bom, então generalizando isso, a gente poderia pensar dessa seguinte maneira. Aqui está o A e aqui está o intervalo aberto também, A menos R, A mais R. Bom, pessoal, outra coisa que a gente poderia pensar também é que se raiz de x denota a raiz quadrada de um número, então uma definição alternativa é que módulo de x é a raiz quadrada de x quadrado. E por que isso vai ser interessante? A gente vai pensar agora em distância entre dois pontos. Vamos ver o teorema de Pitágoras, pessoal. A gente sabe que se um triângulo é retângulo, então a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos ver aqui uma figura. Eu tenho esse triângulo retângulo, os catetos são A e B, e C é o lado maior. Tudo bem? Então, o que vale afirmar pelo teorema, né? Vale afirmar que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí, tudo bem, né? Bom, então, a distância entre dois pontos não vai ser nada mais, nada menos do que uma aplicação do teorema de Pitágoras. Então, vamos pegar um ponto x1, y1 do plano e o ponto x2, y2 do plano. Tá aqui, ó, o ponto P1 tem a abscissa x1, ordenada y1, e o ponto P2 tem a abscissa x2, ordenada y2. E eu quero calcular essa distância. Repara aqui comigo, pessoal, tem esse triângulo retângulo P1, P2, eu vou botar aqui um ponto C. P1, P2, C. E eu quero determinar a distância D aqui, tá vendo? Distância D. Esse comprimento aqui de C até P2 mede a distância de x2 menos x1. Então, módulo de x2 menos x1. A distância de P1 até C é y1 menos y2. Tudo bem? Então, isso ao quadrado vai ser a mesma coisa aqui. x2 menos x1, aqui também tanto faz, não importa, né? Porque é um quadrado, então é um número positivo. x1 menos x2 eu posso escrever dessa forma. Mesma coisa por y2 menos y1. Então, o que eu tenho, pessoal? Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho esse triângulo retângulo, a hipotenusa é esse comprimento D aqui. E os catetos medem x1 menos x2 e esse outro mede y1 menos y2. Estamos falando de distância, então esse é um cara positivo. Então, extraindo a raiz, né, eu obtenho a expressão da distância entre dois pontos, que é a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, vamos ver um exemplo, né, onde a gente calcula a distância entre dois pontos.
eu tenho o ponto P1, que é menos 2, 3, e o ponto P2, 2, 1. Então, repara aqui comigo, pessoal, tem essa figura aqui, e eu quero determinar essa distância D aqui. Agora, repara comigo, quanto mede, eu vou botar um ponto aqui, ponto A. Quanto mede P1 de P1 a A? Qual é a distância de P1 a A? É 2. Tudo bem? A coordenada vai de 3 até 1. Então, essa distância é 2. Quanto mede essa distância aqui de menos 2 até 2? Isso aqui é 4. Tudo certo, pessoal? Vai de menos 2 até 2. Então, agora, só aplicar Pitágoras, né? Foi de menos 2 até 2. Então, menos 2, tudo ao quadrado. Mais foi de 3 até 1. 3 menos 1 ao quadrado. Então, calculando aqui, nós vamos obter o quê? Raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16. E 4, e 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho raiz de 20. Agora, repara aqui comigo, pessoal, por que 2 raiz de 5, né? Poderia deixar no raiz de 20, não tem problema também. Mas eu sei que o 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Vocês concordam comigo? E raiz de... E isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever que isso aqui é a raiz de 4 vezes a raiz de 5. E a raiz de 4 é quanto, pessoal? É a distância, estamos falando de um número positivo, né? Então é 2. 2 raiz de 5. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima. Dúvidas? Deixo o meu e-mail aqui para tirarem dúvidas, né? Então é isso. Um abraço, valeu.